O estágio principal, antes da grande virada, um território mental onde parece que nada está acontecendo. Mas na verdade tudo está sendo reorganizado. Napoleão Hill costumava dizer que a maioria das pessoas abandona o caminho exatamente nesse ponto. Porque esse estágio não tem aplausos, não tem resultados imediatos, não tem validação externa, mas é exatamente ali que a mente começa a mudar de frequência. É nesse estágio invisível que algo começa a se reconstruir dentro de você. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Certas conversas deixam de fazer sentido, certos ambientes começam a parecer pesados, certas mentalidades começam a incomodar, e isso não acontece por acaso. Quando sua consciência começa a evoluir financeiramente, espiritualmente e mentalmente, seu cérebro passa a rejeitar automaticamente aquilo que não combina mais com o futuro que está sendo preparado. Esse é um dos primeiros sinais do estágio invisível. Você começa a sentir que está se afastando de certas versões antigas de si mesmo. Não porque você queira ser melhor que alguém, mas porque sua mente já não aceita mais viver no mesmo nível de pensamento. É como se algo dentro de você estivesse dizendo silenciosamente: existe mais para você, existe algo maior esperando, existe um caminho que ainda não foi explorado. Muitas pessoas passam por esse estágio e interpretam da maneira errada. Elas pensam que estão perdidas, pensam que estão confusas, pensam que estão sem direção, mas a verdade é outra. Elas estão sendo reposicionadas. A vida raramente revela a próxima fase antes de preparar a mente que vai sustentá-la. Essa é uma das leis invisíveis do crescimento. Se a riqueza chegasse antes da transformação mental, ela seria destruída rapidamente. Por isso, o universo trabalha primeiro na mente. Primeiro ele muda a forma como você interpreta o mundo. Depois ele muda as oportunidades que aparecem. Depois ele muda o ambiente que você frequenta. E por fim, ele muda os resultados que você produz. Mas tudo começa aqui, no estágio invisível. Um estágio onde, aparentemente, nada está acontecendo, mas internamente tudo está sendo reconstruído. Você começa a perceber ideias diferentes surgindo, começa a sentir vontade de aprender coisas novas, começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. E muitas vezes isso acontece de forma sutil, quase imperceptível. Você assiste um vídeo, lê um comentário, escuta uma frase e algo dentro de você desperta uma pequena mudança de pensamento, uma nova perspectiva. Uma nova pergunta surge na sua mente e essa pergunta começa a trabalhar silenciosamente dentro do seu subconsciente. Napoleão Hill ensinava que a mente humana funciona como um campo fértil. Tudo aquilo que você planta ali cresce. Mas poucas pessoas percebem que antes da colheita existe um período invisível de germinação. Nesse período você não vê nada, a terra parece vazia, mas por baixo da superfície algo já está acontecendo. As raízes estão sendo formadas, a estrutura está sendo criada, a base está sendo fortalecida. E exatamente assim acontece com a riqueza verdadeira. Ela nasce primeiro dentro da mente, muito antes de aparecer na conta bancária, muito antes de aparecer na empresa, muito antes de aparecer nas oportunidades. Primeiro ela aparece como um novo padrão mental, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova identidade. E é por isso que tantas pessoas desistem nesse estágio, porque elas querem ver resultados externos antes da transformação interna estar completa. Elas querem colher antes de plantar, querem prosperidade antes de desenvolver a mentalidade que sustenta essa prosperidade. Mas a realidade funciona de outra maneira. A mente cria, a identidade sustenta, e só depois os resultados aparecem. Se você está vivendo uma fase onde sente que algo dentro de você mudou, mas os resultados externos ainda não acompanharam essa mudança, então preste muita atenção no que vou te dizer agora. Você pode estar exatamente no estágio invisível antes da grande virada. E se isso for verdade, então significa que sua vida pode estar muito mais próxima de mudar do que você imagina.
Mas existe algo que você precisa entender antes de avançarmos. Existe um erro silencioso que faz muitas pessoas perderem a virada que estava prestes a acontecer. Esse erro não tem relação com dinheiro, nem com inteligência, nem com oportunidades. Ele está relacionado com algo muito mais profundo. Está relacionado com a forma como a mente reage quando o progresso ainda não é visível. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque quando você entende esse mecanismo invisível, você começa a perceber sinais que a maioria das pessoas ignora. Sinais de que a transformação já começou. Sinais de que a realidade está sendo reorganizada. Sinais de que sua mente está sendo preparada para algo maior. E quando esses sinais aparecem, a única coisa que você precisa fazer é não abandonar o processo. Porque muitas vezes a grande virada acontece exatamente depois do momento em que a maioria das pessoas desiste. E talvez exatamente agora você esteja mais perto dessa virada do que imagina. É o período em que sua vida parece estar parada, justamente quando algo grande está sendo preparado. Napoleon Hill observou isso ao estudar centenas de milionários. Antes da grande virada acontecer, quase todos passaram por uma fase silenciosa de reconstrução mental. Um estágio onde as coisas não estavam ruins, mas também ainda não estavam extraordinárias. Era como se a vida estivesse reorganizando as peças de um quebra-cabeça invisível. E nesse momento surgem os primeiros sinais. Sinais que indicam que sua mente está mudando de padrão. O primeiro sinal é quando você começa a sentir um incômodo com a mediocridade. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Conversas vazias passam a parecer perda de tempo. Ambientes negativos começam a gerar cansaço mental. E você começa a perceber que sua mente quer algo diferente. Não necessariamente algo luxuoso, mas algo maior. Algo que tenha propósito. Algo que faça sentido. Esse incômodo não é um problema. Na verdade, é um indicador. É um sinal de expansão da consciência. Porque ninguém evolui permanecendo confortável com a mesma mentalidade que produziu os resultados antigos. O segundo sinal aparece quando você começa a pensar diferente sobre dinheiro. Antes, talvez, você enxergasse dinheiro apenas como sobrevivência. Pagar contas, resolver problemas, passar o mês. Mas agora, uma nova pergunta começa a surgir na sua mente. Como criar riqueza? Como gerar valor? Como construir algo que cresça? Essa mudança de pergunta muda completamente o jogo, porque a qualidade das perguntas define a qualidade das respostas que sua mente começa a buscar. E quando sua mente começa a buscar respostas diferentes, novas oportunidades começam a aparecer. O terceiro sinal do estágio invisível é quando você começa a perceber padrões, você começa a notar comportamentos, começa a observar como pessoas prósperas pensam, começa a analisar decisões financeiras, começa a enxergar erros que antes passavam despercebidos. É como se sua percepção estivesse sendo atualizada. De repente você começa a entender por que algumas pessoas crescem financeiramente, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar durante décadas. E essa percepção muda completamente sua relação com o mundo. O quarto sinal aparece quando você começa a sentir uma inquietação criativa. Ideias surgem, projetos aparecem na mente, vontade de construir algo novo, vontade de aprender novas habilidades, vontade de fazer coisas que antes nem passavam pela sua cabeça. Essa inquietação não é ansiedade, ela é energia criativa, é sua mente começando a se alinhar com possibilidades maiores. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com uma ideia, mas poucas pessoas percebem que antes da ideia existir, existe um estado mental específico, um estado de abertura, um estado de expansão, um estado onde a mente começa a enxergar o que antes parecia invisível. Esse estado é exatamente o que muitas pessoas estão vivendo agora, sem perceber. Talvez você já tenha sentido isso, uma sensação estranha de que algo está mudando dentro de você, mesmo que sua vida externa ainda não tenha mudado completamente. Esse é o estágio
invisível. O quinto sinal aparece quando você começa a se afastar naturalmente de mentalidades limitantes. Não é um afastamento agressivo, não é um rompimento dramático, é algo mais silencioso. Simplesmente, certas ideias deixam de fazer sentido. Frases como: dinheiro é difícil, rico é ganancioso, quem nasce pobre morre pobre. Essas frases começam a parecer absurdas para você, porque sua mente começa a entender algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Riqueza é consequência de mentalidade, é consequência de valor, é consequência de visão. E quando essa compreensão começa a surgir, você entra em um novo nível de consciência. Mas existe um detalhe importante. Nesse estágio, muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Elas pensam que estão imaginando coisas, pensam que estão mudando demais, pensam que talvez estejam se afastando da realidade. Mas a verdade é outra. Elas estão se aproximando de uma nova realidade, uma realidade onde a mentalidade determina o destino. Napoleon Hill repetia constantemente uma frase poderosa: aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas antes de conquistar, a mente precisa conceber, precisa imaginar, precisa visualizar, precisa aceitar a possibilidade. E é exatamente isso que acontece no estágio invisível. A possibilidade começa a nascer primeiro como pensamento, depois como crença, depois como decisão e finalmente como realidade. Mas ainda existe um sexto sinal muito forte, talvez um dos mais importantes de todos. Ele aparece quando você começa a perceber que sua identidade está mudando. Você já não se vê da mesma forma, já não se enxerga como alguém destinado apenas a sobreviver. Algo dentro de você começa a afirmar silenciosamente: minha vida pode ser maior, minha história pode ser diferente, meu destino não precisa repetir o passado. E quando essa identidade muda, tudo começa a mudar, porque o ser humano sempre age de acordo com quem acredita ser. Se alguém acredita que nasceu para sobreviver, suas decisões refletem isso. Mas quando alguém começa a acreditar que nasceu para prosperar, as escolhas mudam, as ações mudam, as oportunidades mudam e os resultados inevitavelmente mudam também. Talvez você ainda não esteja vendo resultados gigantes, talvez ainda existam desafios, talvez ainda existam dúvidas. Mas se esses sinais começaram a aparecer dentro de você, então algo importante já começou, sua mente já iniciou o processo de transformação. E quando a mente muda, o destino inevitavelmente muda junto. Mas ainda existe algo que poucas pessoas entendem. Existe um momento específico dentro desse processo em que tudo parece piorar, um momento em que a realidade parece testar sua nova mentalidade. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas desistem, sem perceber que estavam a poucos passos da virada. E é exatamente sobre esse momento crítico que vamos falar agora. Porque entender esse ponto pode ser a diferença entre desistir ou atravessar o portal da prosperidade. Existe um momento dentro do processo de prosperidade que parece contraditório, um momento que confunde muitas pessoas, um momento que faz muita gente acreditar assim que está andando para trás, mas na verdade é exatamente o contrário. Napoleon Hill observou esse padrão repetidamente ao estudar pessoas que construíram grandes fortunas. Pouco antes da grande virada acontecer, a realidade costuma apresentar um teste silencioso, um teste mental, um teste emocional. Nesse momento, a vida parece perguntar uma coisa muito simples: você realmente mudou? Ou só estava animado temporariamente? Esse teste pode aparecer de várias formas. Pode ser uma dificuldade inesperada, pode ser um desafio financeiro, pode ser uma oportunidade que parece pequena demais, pode ser uma situação que exige coragem para tomar uma decisão diferente. E muitas pessoas falham nesse ponto, porque interpretam esse momento como um sinal de que o caminho não está funcionando. Mas quem entende as leis invisíveis da prosperidade enxerga esse momento de outra forma. Enxerga como uma confirmação, como um sinal de que algo importante está sendo preparado. Pense
na construção de um prédio, antes do edifício aparecer. O solo precisa ser testado, a fundação precisa ser reforçada, a estrutura precisa ser preparada para sustentar o peso que virá depois. Com a mente humana acontece exatamente a mesma coisa. Antes de sustentar prosperidade, a mente precisa provar que consegue manter a visão mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E é nesse momento que muitas pessoas voltam para os velhos padrões. Voltam a reclamar, voltam a duvidar, voltam a pensar pequeno. E ao fazer isso, interrompem o próprio processo de transformação. Mas quem atravessa esse estágio invisível começa a desenvolver uma habilidade poderosa, a capacidade de confiar no processo. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança construída pela compreensão, a compreensão de que todo grande crescimento passa por fases invisíveis. Napoleão Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Mas existe um detalhe importante nessa frase. A oportunidade raramente aparece com aparência de oportunidade. Muitas vezes ela chega disfarçada de problema, disfarçada de desafio, disfarçada de mudança inesperada. E apenas quem desenvolve uma mentalidade treinada consegue enxergar além da aparência inicial. Talvez você já tenha passado por momentos assim, momentos em que algo aparentemente negativo aconteceu. E algum tempo depois você percebeu que aquilo abriu uma porta que jamais teria sido aberta de outra forma. Esses momentos não são coincidência, eles fazem parte da reorganização invisível da realidade. Quando sua mentalidade muda, sua trajetória também começa a se reorganizar, novas conexões aparecem, novas ideias surgem, novas decisões são tomadas e lentamente o caminho começa a se transformar. Mas tudo isso começa de maneira muito sutil, tão sutil que muitas pessoas não percebem. Elas esperam mudanças gigantescas, esperam sinais espetaculares, esperam acontecimentos dramáticos. Mas a verdade é que as maiores transformações da vida começam silenciosamente. Uma nova forma de pensar, uma nova decisão, um novo hábito, uma nova visão de futuro. E essas pequenas mudanças mentais começam a produzir um efeito acumulativo. Napoleão Hill chamava isso de poder da persistência, a capacidade de manter uma direção mental mesmo quando o ambiente ainda não reflete completamente essa direção. E aqui existe algo extremamente importante. Persistência não significa teimosia cega. Persistência significa manter a visão, enquanto ajusta a estratégia. Significa continuar avançando, enquanto aprende com os desafios. Significa manter a mentalidade de crescimento, mesmo quando os resultados ainda estão em construção. E esse tipo de mentalidade cria algo poderoso. Cria uma identidade, a identidade de alguém que não depende das circunstâncias para continuar avançando. A identidade de alguém que entende que prosperidade é um processo e não apenas um evento isolado. Quando essa identidade começa a se formar, algo muito interessante acontece. As oportunidades elas começam a se aproximar. Não porque o universo decidiu premiar alguém aleatoriamente, mas porque a mentalidade da pessoa mudou. E quando a mentalidade muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente mudam também. Esse é o mecanismo invisível da prosperidade. Um mecanismo que começa dentro da mente, muito antes de aparecer no mundo exterior. Talvez neste momento você esteja vivendo exatamente essa fase. Uma fase em que sua mente mudou, mas sua realidade ainda está se ajustando. Se esse for o caso, então existe algo importante que você precisa entender. Você não está atrasado, você não está perdido, você não está andando em círculos, você pode estar simplesmente atravessando o estágio invisível antes da grande virada. E quando esse estágio é atravessado com consciência, algo muito interessante acontece, sua mente começa a desenvolver uma clareza nova, uma clareza sobre o tipo de vida que você realmente quer construir, uma clareza sobre
o tipo de pessoa que você precisa se tornar e principalmente uma clareza sobre aquilo que você não aceita mais para sua vida. E essa clareza é extremamente poderosa, porque quando alguém decide com absoluta convicção que não vai mais viver no mesmo nível de pensamento, a transformação se torna inevitável. Mas ainda existe um ponto crucial nesse processo. Existe um tipo específico de comportamento que aparece em pessoas que estão muito próximas da virada financeira. Um comportamento que Napoleon Hill identificou repetidamente em homens e mulheres que construíram grandes riquezas. Entender esse comportamento pode mudar completamente a forma como você enxerga o momento que está vivendo agora. Porque muitas vezes o sinal de que sua vida está prestes a mudar já está acontecendo diante dos seus olhos. Mas apenas quem desenvolveu uma nova mentalidade consegue reconhecer esse sinal. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A maioria das pessoas, ele parece estranho, parece exagerado, parece até irracional. Mas Napoleon Hill observou esse padrão repetidamente ao estudar centenas de histórias de prosperidade, antes da riqueza aparecer. A mente da pessoa já começou a agir como se o futuro fosse inevitável. Não é arrogância, não é fantasia, é convicção interna. Uma convicção tão forte que começa a mudar a forma como a pessoa toma decisões. Ela começa a pensar a longo prazo, começa a agir com mais responsabilidade, começa a tratar seu tempo de maneira diferente. Coisas que antes pareciam prioridade deixam de ser importantes e coisas que antes pareciam difíceis começam a se tornar necessárias. Esse comportamento é um dos sinais mais claros de que a mentalidade está mudando. A pessoa começa a entender que prosperidade não é sorte. Prosperidade é construção. É uma combinação de visão, disciplina e persistência. E quando essa consciência aparece, algo muito poderoso acontece. A mente começa a reorganizar suas prioridades. Você começa a perceber que seu tempo tem valor. Começa a perceber que sua energia mental é um recurso precioso. Começa a perceber que suas decisões de hoje estão construindo o tipo de vida que você terá amanhã. Esse tipo de consciência cria uma mudança silenciosa de identidade. Você deixa de agir apenas para resolver problemas imediatos e começa a agir para construir uma vida maior. Napoleon Hill dizia que uma das características mais fortes das pessoas destinadas à prosperidade é a capacidade de desenvolver um propósito definido, não um desejo vago, não uma ideia superficial, mas um propósito claro, uma visão que começa a orientar suas decisões. E quando essa visão começa a se formar, a vida começa a responder de maneiras curiosas. Novas ideias surgem, novos caminhos aparecem, novas oportunidades começam a surgir em lugares inesperados. Mas existe algo importante que precisa ser entendido. Essas oportunidades não aparecem por acaso. Elas sempre estiveram ali. A diferença é que agora sua mente está preparada para reconhecê-las. Antes, sua atenção estava focada apenas nos problemas. Agora, sua atenção começa a se voltar para as possibilidades. E quando sua mente começa a procurar possibilidades, sua percepção do mundo muda completamente. Você começa a enxergar conexões que antes passavam despercebidas. Começa a perceber oportunidades em conversas simples. Começa a entender que pequenas decisões podem gerar grandes consequências no futuro. Esse é o momento em que a mentalidade de prosperidade começa realmente a se consolidar. Mas existe um detalhe curioso. Nesse estágio, muitas pessoas ainda não veem resultados gigantes. Elas estão mudando por dentro, enquanto o mundo externo ainda está se reorganizando, e isso pode gerar uma sensação estranha, uma sensação de estar entre dois mundos. O mundo antigo, que já não faz mais sentido, e o mundo novo, que ainda não apareceu completamente. Napoleon Hill chamava esse momento de transição mental. É o ponto em que a pessoa deixa de ser quem era, mas ainda não se tornou completamente quem será. E essa transição pode gerar dúvidas, pode gerar inseguranças, pode gerar momentos em que você se pergunta se realmente está no caminho certo. Mas existe um sinal
que confirma que você está avançando. Esse sinal aparece quando sua visão de futuro se torna mais forte do que seus medos do presente. Quando você começa a perceber que aquilo que deseja construir é maior do que as dificuldades momentâneas, e quando isso acontece, a persistência nasce naturalmente. Você não precisa se forçar a continuar. Você simplesmente continua, porque sua mente já decidiu que aquele é o caminho. Esse tipo de decisão interna muda completamente a energia com que você enfrenta os desafios. Os problemas deixam de ser barreiras e começam a se tornar partes do processo. Cada dificuldade passa a ser vista como uma oportunidade de crescimento. Cada erro passa a ser interpretado como aprendizado. Cada tentativa passa a fortalecer sua capacidade de continuar avançando. E lentamente, quase silenciosamente, algo começa a se acumular. Experiência, clareza, confiança. Esses 3 elementos formam a base da prosperidade duradoura. E quando essa base começa a se consolidar, as coisas começam a acelerar. Ideias se tornam projetos. Projetos se tornam oportunidades. Oportunidades se tornam resultados. Mas tudo isso começa naquele estágio que quase ninguém valoriza. O estágio invisível. O estágio que você está trabalhando naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém reconhece. Naquilo que ainda não recebeu aplausos, mas que está preparando o terreno para algo muito maior. Se você está vivendo essa fase, então existe algo que precisa entender. Esse estágio não é um atraso. Esse estágio é uma preparação mental, uma preparação emocional, uma preparação espiritual, porque prosperidade verdadeira exige estrutura interna. E essa estrutura não se constrói da noite para o dia. Ela se constrói através de decisões silenciosas, através de mudanças de mentalidade, através de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. E quando essa estrutura finalmente se completa, a realidade externa começa a refletir aquilo que já foi construído dentro de você. Mas existe ainda um detalhe fascinante nesse processo. Existe um tipo específico de pensamento que começa a surgir na mente de pessoas que estão muito próximas da grande virada financeira. Um pensamento que muda completamente a relação com dinheiro, oportunidades e propósito. E quando esse pensamento aparece, a vida começa a responder de maneiras surpreendentes, e é exatamente sobre esse tipo de pensamento que vamos falar agora. Napoleon Hill percebeu ao estudar centenas de histórias de prosperidade, antes da virada acontecer. A percepção da pessoa muda. Ela começa a perceber padrões, começa a notar sinais, começa a enxergar conexões que antes pareciam inexistentes. É como se a mente estivesse sendo afinada para um novo nível de consciência. Esse fenômeno acontece porque quando sua mentalidade muda, sua atenção também muda. E aquilo que você presta atenção começa a se expandir. Se alguém presta atenção apenas em problemas, encontrará problemas em todos os lugares. Mas quando alguém começa a prestar atenção em oportunidades, começa a perceber caminhos que antes estavam ocultos. Esse é um dos sinais mais silenciosos do estágio invisível. A mente começa a se tornar estratégica. Você começa a observar comportamentos, começa a perceber como certas decisões geram determinados resultados, começa a entender que o mundo financeiro segue padrões muito claros. Napoleon Hill dizia que riqueza raramente acontece por acaso. Ela segue princípios, ela segue leis mentais, ela segue comportamentos específicos que se repetem ao longo da história. E quando você começa a enxergar esses padrões, algo poderoso acontece. Você deixa de agir apenas por impulso e começa a agir com intenção. Cada decisão passa a ser pensada, cada movimento passa a ser analisado. Cada oportunidade passa a ser observada com mais atenção. Esse tipo de mentalidade cria uma diferença enorme ao longo do tempo. Enquanto algumas pessoas continuam repetindo os mesmos padrões de pensamento, outras começam a evoluir rapidamente. E essa evolução começa de forma quase invisível, primeiro dentro da mente.
depois nas pequenas decisões, depois nas oportunidades que começam a surgir, mas existe um sinal ainda mais interessante, talvez um dos mais fortes de todos. Ele aparece quando você começa a sentir uma confiança silenciosa dentro de si. Não é euforia, não é entusiasmo exagerado, é algo mais profundo, uma sensação tranquila de que algo está se alinhando. Você começa a sentir que está no caminho certo, mesmo que tudo ainda não esteja completamente claro. Essa sensação é importante, porque ela indica que sua mente começou a entrar em sintonia com sua visão de futuro. Napoleon Hill acreditava profundamente que pensamentos repetidos com emoção criam uma força magnética, uma força que começa a atrair circunstâncias compatíveis com aquele padrão mental. E quando alguém entra nesse estado, sua relação com os desafios muda completamente. Os obstáculos deixam de parecer finais e começam a ser vistos como parte do caminho. A pessoa deixa de se desesperar diante das dificuldades e começa a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso transformar isso em vantagem? Que oportunidade pode estar escondida aqui? Essas perguntas mudam completamente a forma como a mente responde às situações da vida. Em vez de reagir com medo, a mente começa a reagir com curiosidade. Em vez de reagir com desânimo, começa a reagir com estratégia. E quando essa mudança acontece, a vida começa a responder de maneiras interessantes. Novas ideias surgem, novas conexões aparecem, novas oportunidades começam a surgir. E muitas vezes essas oportunidades aparecem de maneira muito simples. Uma conversa, uma informação, uma decisão aparentemente pequena, mas que abre um caminho totalmente novo. Esse é o tipo de detalhe que muitas pessoas ignoram. Elas esperam mudanças gigantescas, esperam eventos extraordinários, mas a verdade é que a maioria das grandes viradas começa com algo pequeno, uma decisão diferente, uma mentalidade diferente, uma ação que antes você não teria coragem de tomar. E quando essa ação é tomada, um novo caminho começa a se formar. Mas existe algo ainda mais importante que precisa ser entendido. Quando uma pessoa está próxima de uma grande mudança, sua vida costuma apresentar uma série de testes. Testes de mentalidade, testes de persistência, testes de visão. Esses testes não aparecem para impedir seu crescimento. Eles aparecem para confirmar se sua nova mentalidade é realmente sólida. Se você consegue manter a visão mesmo quando surgem dificuldades, se consegue manter o foco mesmo quando aparecem distrações. Se consegue manter a disciplina mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E quem passa por esses testes começa a desenvolver uma força interior extraordinária. Uma força que não depende das circunstâncias. Uma força que não depende da aprovação de outras pessoas. Uma força baseada em convicção. E quando essa convicção se consolida, algo poderoso acontece. A pessoa começa a agir com mais coragem, começa a assumir mais responsabilidade, começa a tomar decisões que antes pareciam arriscadas, e essas decisões começam a abrir caminhos completamente novos. Esse é um dos momentos mais importantes do estágio invisível. O momento em que você deixa de esperar que as coisas aconteçam e começa a criar movimento. E quando movimento e mentalidade se alinham, a realidade começa a mudar rapidamente. Mas ainda existe um último estágio dentro desse processo. Um estágio que Napoleon Hill descreveu como o ponto em que a mente finalmente aceita a prosperidade como algo natural. E quando esse ponto é alcançado, a virada deixa de ser apenas possível. Ela se torna inevitável. E é exatamente sobre esse momento final que vamos falar agora. Durante muito tempo, muitas pessoas desejam prosperar, mas no fundo ainda acreditam que riqueza é algo distante, algo reservado para outras pessoas, algo que depende de sorte, algo que depende de circunstâncias especiais. Mas quando alguém atravessa o estágio invisível, essa percepção começa a mudar. A pessoa começa a perceber que prosperidade segue princípios, segue padrões, segue mentalidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas. E quando essa compreensão se torna profunda, algo poderoso acontece. A mente deixa de resistir à ideia de abundância. Ela começa a aceitar naturalmente a possibilidade de crescimento. Napoleon Hill
observou que muitas pessoas sabotam o próprio sucesso porque carregam crenças invisíveis de escassez. Elas dizem que querem prosperar, mas no fundo ainda acreditam que dinheiro é difícil, que riqueza é complicada, que prosperidade é para poucos. Essas crenças funcionam como bloqueios invisíveis. Elas fazem a mente rejeitar oportunidades que poderiam transformar a vida da pessoa. Mas quando essas crenças começam a se dissolver, a realidade começa a mudar rapidamente. A pessoa passa a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente, não mais como algo raro, mas como algo que circula, algo que responde a valor, algo que responde à visão, algo que responde à ação inteligente. Essa mudança de percepção cria um efeito poderoso. A pessoa deixa de se sentir pequena diante do mundo financeiro. Ela começa a perceber que também pode participar da criação de riqueza, que também pode construir algo relevante, que também pode crescer. E quando essa percepção se consolida, a mentalidade começa a operar em outro nível. As decisões passam a ser tomadas com mais confiança. As ideias passam a surgir com mais frequência. As oportunidades começam a ser analisadas com mais clareza. Mas existe um detalhe muito interessante nesse estágio. A pessoa começa a perceber que prosperidade não depende apenas de dinheiro, depende de identidade, depende de quem você se torna durante o processo. Napoleon Hill sempre reforçava que a maior riqueza que uma pessoa pode construir é a riqueza da mente. Porque quando a mente aprende a pensar de forma estratégica, ela consegue criar prosperidade repetidamente. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de desafios, mesmo diante de mudanças, esse tipo de mentalidade cria algo extremamente poderoso. Cria autonomia. A pessoa deixa de depender da sorte, deixa de depender apenas das circunstâncias. Ela passa a confiar na própria capacidade de construir resultados. E essa confiança muda completamente a energia com que ela se move no mundo. Ela passa a falar diferente, passa a pensar diferente, passa a agir diferente. E lentamente as pessoas ao redor começam a perceber essa mudança. Algumas pessoas elas se inspiram, outras pessoas se afastam, outras pessoas simplesmente não entendem o que está acontecendo. Mas quem está vivendo essa transformação sabe que algo importante está acontecendo. Existe uma sensação silenciosa de crescimento, uma sensação de que a mente está se expandindo, de que novas possibilidades estão surgindo, de que o futuro pode ser muito maior do que parecia antes. Esse é um dos sinais mais claros de que o estágio invisível está chegando ao fim. Porque quando a identidade muda, a realidade começa a acompanhar rapidamente, a pessoa começa a agir com mais clareza, começa a tomar decisões com mais estratégia, começa a assumir mais responsabilidade sobre o próprio destino. E essas decisões começam a gerar movimento. Movimento gera oportunidade. Oportunidade gera crescimento. E crescimento gera resultados. Mas existe algo extremamente importante nesse momento. Algo que Napoleon Hill enfatizava constantemente. Quando a mente finalmente aceita a prosperidade, ela precisa manter vigilância. Porque velhos padrões de pensamento podem tentar voltar. Dúvidas podem surgir. Medos podem aparecer. Mas quem compreende o processo não se deixa dominar por esses momentos. Ele entende que toda transformação passa por ajustes. Ele entende que crescimento exige persistência. Ele entende que visão exige disciplina. E quando essa disciplina mental ela é mantida, a realidade começa a responder. As oportunidades começam a aparecer de forma mais clara. As ideias começam a se transformar em projetos. Os projetos começam a gerar resultados. E lentamente a vida começa a entrar em um novo ciclo. Um ciclo de crescimento, um ciclo de expansão, um ciclo de prosperidade. Mas ainda existe um último ponto nesse processo. Um ponto que representa um momento em que a grande virada finalmente começa a se manifestar no mundo exterior. E entender esse ponto pode fazer você perceber que talvez sua vida esteja muito mais próxima dessa virada do que imagina. E é exatamente
sobre esse momento final que vamos falar agora. Na maioria das vezes, a grande virada começa de forma sutil. Primeiro, aparecem pequenas oportunidades, pequenas melhorias, pequenos sinais de que algo está começando a se mover. E muitas pessoas ignoram esses sinais, porque estão esperando algo gigantesco. Mas quem entende o funcionamento da prosperidade sabe que toda grande transformação começa com pequenas evidências. Uma nova ideia que começa a gerar resultados. Uma oportunidade que aparece no momento certo. Uma decisão que abre um caminho inesperado. Napoleon Hill observou que a riqueza raramente chega como um evento isolado. Ela chega como um processo de expansão. Primeiro a mente muda, depois as decisões mudam, depois as oportunidades começam a aparecer e finalmente os resultados começam a crescer. Esse crescimento ele pode parecer lento no início, mas existe um ponto em que tudo começa a acelerar. É o momento em que as peças finalmente se alinham. A mentalidade já está preparada, a visão já está clara, a persistência já foi testada e então as oportunidades começam a se multiplicar. Projetos começam a ganhar forma, ideias começam a se transformar em resultados concretos. As pessoas ao redor começam a perceber a mudança e muitas vezes dizem algo curioso. Elas dizem que parece que tudo começou a dar certo de repente, mas quem viveu o processo sabe que não foi de repente. Foi o resultado de um estágio invisível, um período silencioso de transformação, um período em que a mente foi treinada, a visão foi fortalecida e a identidade foi reconstruída. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com um pensamento definido, mas poucas pessoas percebem que antes do pensamento se transformar em realidade, ele precisa ser sustentado pela persistência, sustentado pela fé, sustentado por decisões diárias. E quando alguém consegue sustentar esse pensamento por tempo suficiente, a realidade começa a responder. Esse é o ponto em que a virada finalmente se manifesta. Não porque a sorte apareceu, mas porque a mente se tornou capaz de criar um novo padrão de resultados. A pessoa deixa de viver apenas reagindo às circunstâncias. Ela passa a criar circunstâncias, passa a construir oportunidades, passa a gerar valor. E quando o valor é criado de forma consistente, o dinheiro inevitavelmente começa a acompanhar. Mas existe algo ainda mais importante nesse momento. A pessoa percebe que a verdadeira riqueza não foi apenas o dinheiro que chegou. Foi a pessoa que ela se tornou durante o processo. A disciplina que foi construída, a mentalidade que foi desenvolvida, a visão que foi fortalecida, esses elementos criam algo extremamente poderoso. Criam a capacidade de prosperar repetidamente. E é por isso que muitas pessoas que realmente aprendem os princípios da prosperidade conseguem reconstruir riqueza, mesmo depois de enfrentar dificuldades. Porque a verdadeira fonte da riqueza está na mente. E quando a mente aprende a pensar de forma estratégica, ela consegue criar resultados novamente. Talvez neste momento você esteja exatamente nesse ponto do processo. Talvez você esteja atravessando o estágio invisível, talvez sua mente esteja mudando enquanto sua realidade ainda está se reorganizando. Se esse for o caso, existe algo que você precisa lembrar. A maioria das pessoas desiste exatamente antes da virada. Elas abandonam o processo quando os resultados ainda estão se formando. Mas quem entende o funcionamento da prosperidade, continua avançando, continua aprendendo, continua construindo, porque sabe que cada pensamento, cada decisão e cada ação estão preparando o terreno para algo maior. E muitas vezes a grande virada acontece logo depois do momento em que parecia mais difícil continuar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Agora, talvez sua história esteja mais próxima da mudança do que você imagina. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja coincidência. Talvez seja um sinal de que sua mente já começou a despertar para algo maior. E quando a mente desperta, o destino inevitavelmente começa a mudar.